13. Limite de x ao quadrado menos x mais 6 sobre x menos 2 quando x tende a 2. Então vamos substituir x por 2 para ver o que acontece aí. Ó, 2 ao quadrado menos 2 mais 6 sobre 2 menos 2. 2 ao quadrado dá 4, 4 menos 2 dá 2 e 2 mais 6, 8. E o denominador, 2 menos 2, 0. 8 sobre 0. Qual é a interpretação desse negócio aqui? A interpretação é a seguinte, ó. O numerador está se aproximando de 8 e o denominador está se aproximando de 0. Tá? Aí, de repente, a gente poderia estar pensando assim, então o limite é mais infinito? Não, não podemos, olha só. A gente iria concluir que o limite seria mais infinito se o denominador estivesse se aproximando de 0 por valores maiores do que 0. E nesse caso, o x teria que estar tendendo a 2 pela direita por valores maiores do que 2. Tá? Então, olha só, a gente não sabe se esse denominador aqui está se aproximando de 0 por valores maiores do que 0 ou por valores menores que 0. E mais, pode se aproximar de 0 por valores maiores e menores que 0. Você pode considerar ali um número positivo, negativo, até chegar perto de 0. Então, em vista dessa discussão, esse limite aqui não existe, tá bom? Então, vou colocar aqui igual a não existe. Estou abusando aqui da notação. 14, limite de x ao quadrado menos 4x sobre x ao quadrado menos 3x menos 4 quando x tende a menos 1. Então, vamos substituir x por menos 1 para ver o que acontece? Vai ficar assim, ó, menos 1 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 sobre quem? Menos 1 ao quadrado menos 3 vezes menos 1 menos 4. Quanto dá isso? Ó, menos 1 ao quadrado dá 1. Depois, menos 4 vezes menos 1 mais 4 sobre menos 1 ao quadrado é 1. Aqui, menos 3 vezes menos 1 dá mais 3, menos 4. Igual. 1 mais 4 é igual a 5 sobre 1 mais 3, 4, menos 4, 0. Opa, o que está acontecendo aqui, pessoal? O que está acontecendo? O numerador está se aproximando de 5 e o denominador está se aproximando de 0. Tá? O numerador se aproxima de 5 e o denominador se aproxima de 0. Em vista disso, esse limite não existe. Eu não posso concluir que esse limite é mais infinito, por exemplo. Olha só. A gente iria concluir que esse limite seria mais infinito se o denominador estivesse se aproximando de 0 por valores maiores do que 0. E para isso, o x teria que estar se aproximando de menos 1 ou por valores maiores do que 0 ou por valores menores que 0. Depende do comportamento aqui dessa função. Tá, pessoal? Então, não dá para eu concluir que esse limite é mais infinito ou menos infinito, porque a gente não tem informação a respeito do denominador, a respeito dessa aproximação do denominador para 0. Se aproxima de 0, tudo bem, mas por valores maiores do que 0 ou por valores menores do que 0. Tá? Não dá para concluir que é mais infinito ou menos infinito. Mesmo assim, de qualquer forma, ele não existiria, porque o infinito é só para dizer que cresce sem limite e decresce sem limite. Então aqui você vai escrever igual a não existe. Novamente, abusando aqui da notação. Questão 15. Limite quando t tende a menos 3 de t ao quadrado menos 9 sobre 2t ao quadrado mais 7t mais 3. Então, inicialmente, vamos substituir o t por menos 3 e ver o que acontece. O numerador vai ficar menos 3 ao quadrado menos 9 e o denominador 2 vezes menos 3 ao quadrado mais 7 vezes menos 3, mais 3. Pouco mais. Ó, menos 3 ao quadrado dá 9. Menos 9, 0. Opa, eu já sei que o numerador se aproxima de 0. Vamos ver o denominador. Aqui vai ficar menos 3 ao quadrado, vai dar 9. Vezes 2, 18. 7 vezes menos 3, menos 21. Ainda mais 3. Então, o que vai ser isso? 0 sobre 18 mais 3 dá 21, menos 21, 0. Opa, tem um 0 sobre 0. Tanto o numerador quanto o denominador estão se aproximando de 0. E o que é isso? É uma indeterminação. Como proceder para você resolver esse limite, para você calcular esse limite? Quando você se deparar com uma indeterminação como essa, nesses casos assim, dessas funções. A ideia, pessoal, é você procurar escrever isso aqui de outra forma, de tal maneira que quando você substituir o t por menos 3, esse 0 sobre 0 aqui suma, desapareça essa indeterminação. Essa é a ideia. É mexer um pouco aqui nessa expressão.
Como é que a gente faz isso? Fatorando, usando produto notável, conforme eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Primeiro, vamos pensar no t ao quadrado menos 9. Existe uma propriedade em álgebra, um produto notável, melhor dizendo, diz o seguinte, ó, a ao quadrado menos b ao quadrado, isso é a mais b, que multiplica a menos b, né? Aqui o que eu tenho aqui é diferença de dois quadrados, né? É a mais b que multiplica a menos b. E é exatamente isso que eu tenho aqui no numerador. Olha o que eu tenho no numerador. T ao quadrado menos 9, que é 3 ao quadrado. T ao quadrado menos 9, que é 3 ao quadrado. Agora você faz o a igual a t, o b igual a 3. O que vai ser isso? T mais 3, que multiplica t menos 3. Estou usando essa relação aqui, com a sendo t e o b sendo 3. Então você volta aqui para o limite, Onde tiver t ao quadrado menos 9, você vai colocar isso aqui. Então, limite quando t tende a menos 3, de quem? De t mais 3, que multiplica t menos 3. Muito bem. Sobre... Agora vamos pensar no denominador, pessoal. Vamos pensar no denominador. Olha só. Existe também um resultado que diz o seguinte, toda equação do segundo grau com raízes x1 e x2, raízes reais, na verdade o resultado vale para raízes complexas também. Mas aqui o nosso universo é o conjunto dos números reais. Toda equação do segundo grau com raízes x1 e x2 pode ser fatorada da seguinte forma, a que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2. Igual a zero, tá? Se deparou com uma equação do segundo grau com raízes x1 e x2, ela pode ser escrita nessa forma, onde esse a é o coeficiente de x ao quadrado. Então tá. Eu vou usar essa fórmula aqui para a gente fatorar o denominador. De que forma, professor? Assim, eu vou considerar a seguinte equação, 2t ao quadrado mais 7t mais 3 igual a zero. Vou considerar essa equação. E vou resolvê-la usando a fórmula de Bhaskara, tá? A fórmula de Bhaskara. T é igual menos b, então menos 7, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado. 7 ao quadrado vai dar 49. Menos 4 vezes o valor de a, que é 2, então menos 4 vezes 2 dá menos 8. Menos 8 vezes 3 vai dar menos 24. Isso tudo sobre 2a. O valor de a é 2, e 2 vezes 2, 4. Já vou extrair a primeira solução, Primeira solução. Menos 7 mais quem? 49 menos 24 dá 25. A raiz quadrada de 25 é 5. Sobre 4. Então, menos 7 mais 5 dá menos 2 dividido por 4. E menos 2 dividido por 4 vai dar menos 1 meio. Pronto. Bom, segunda raiz, T2. Menos 7 menos 5 dividido por 4. Menos 7 menos 5 vai dar menos 12 dividido por 4. E menos 12 dividido por 4 dá menos 3. Muito bem, já determinei as raízes dessa equação aqui de segundo grau. Já determinei as raízes. Menos 1 meio e menos 3. Bom, agora a gente pode usar essa relação aqui, né? Para escrever essa equação na forma fatorada. Fica assim, o a é 2. Depois, t menos a primeira raiz, que é menos 1 meio, então vai ficar t mais meio. Estou colocando t aqui porque a variável é t, tá? Incógnita é t. Que multiplica quem? Que multiplica t menos a segunda raiz. T menos a segunda raiz, que é menos 3, então t mais 3. Igual a zero. Vamos melhorar um pouquinho aqui, vamos fazer distributivo aqui, 2 vezes t dá 2t, mais 2 vezes meio dá 1. 2t mais 1, que multiplica t mais 3, igual a zero. Pronto. O primeiro membro dessa equação é a fatoração aqui do denominador dessa fração. Então você volta para o limite. Onde tiver 2t ao quadrado mais 7t mais 3, o que você vai colocar? 2t mais 1. 2t mais 1, que multiplica t mais 3. Aí, quanto é que vai dar isso? Bom, agora a gente continua as continhas aqui, né? O t mais 3 com o t mais 3 você pode simplificar. Aí sobra limite, quando t tende a menos 3, de t menos 3 sobre 2t
mais 1. Observe que agora é possível eu resolver essa expressão quando eu substituo o t por menos 3. Quando isso acontecer, você para de escrever a palavra limite e substitui o t por menos 3. Isso vai ser menos 3 sobre 2 vezes menos 3 mais 1. Vamos lá. Menos 3 dá menos 6 sobre 2 vezes menos 3 dá menos 6 mais 1, menos 5. E aí finaliza, ó, 6/5. Acabou, é o limite procurado. Bacana esse aí, né? 16. Limite de 2x² mais 3x mais 1 sobre x² menos 2x menos 3 quando x tende a menos 1. Então, inicialmente, vamos substituir x por menos 1 para ver o que está acontecendo, né? 2 vezes menos 1 ao quadrado mais 3 vezes menos 1 mais 1 sobre menos 1 ao quadrado menos 2 vezes menos 1 menos 3. Então, o que vai ser isso? Ó, menos 1 ao quadrado dá 1 vezes 2 dá 2. 3 vezes menos 1, menos 3, mais 1 sobre quem? Menos 1 ao quadrado aqui dá 1. Menos 2 vezes menos 1, mais 2, menos 3. O que eu vou obter aqui no numerador? 2 mais 1 dá 3, menos 3 dá 0, sobre 1 mais 2 dá 3, menos 3 dá 0. 0 sobre 0. Então, o que está te dizendo? Que quando x se aproxima de menos 1, tanto o numerador quanto o denominador se aproximam de 0. Tem uma indeterminação. E como proceder nesse caso mesmo? Procurar escrever uma expressão equivalente a essa, de tal forma que seja possível realizar a operação quando você substituir x por menos 1. Essa é a ideia, tá? É mexer nessa fração aqui, fatorar, usar produto notável, essas coisas todas que a gente conhece. Então tá, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, vamos olhar para 2x² mais 3x mais 1. 2x² mais 3x mais 1 igual a 0. Vamos olhar para essa equação aqui. A ideia é usar o seguinte resultado. Toda equação do segundo grau pode ser fatorada da forma a que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2. Essa aqui é chamada forma fatorada da equação do segundo grau. Então, o que eu vou fazer? Estou olhando para o numerador e considerando essa equação. Vou escrever essa equação na forma fatorada. Bom, mas observe você que para escrever na forma fatorada eu preciso das raízes x1 e x2. Portanto, a primeira providência é calcular as raízes através da fórmula de Bhaskara. Vamos lá. X é igual a menos b, menos 3, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, 3 ao quadrado dá 9, menos 4ac. Menos 4 vezes 2 dá menos 8, e menos 8 vezes 1 dá menos 8 mesmo. Sobre 2a. O valor de a é 2 e 2 vezes 2, 4. Essa é a fórmula de Bhaskara, tá, pessoal? Então, x, já vou extrair a primeira raiz, ó, x1. Menos 3 mais 9 menos 8 dá 1. Raiz quadrada de 1 é 1 mesmo. Sobre 4. Menos 3 mais 1 vai dar menos 2 sobre 4. E menos 2 sobre 4 é menos 1 meio. Bom, agora a segunda raiz, x2. Vai ser quem? Menos 3 menos 1 sobre 4. Menos 3 menos 1 vai dar menos 4 dividido por 4, dá menos 1. Pronto. Estão aqui as duas raízes dessa equação do segundo grau. Tenho condições agora de escrever na forma fatorada. Aí você olha para cá, ó, olha para cá. Substitui o a por 2, o a é o coeficiente de x ao quadrado. x1 e x2 por esses valores que você achou aqui. Então, como é que vai ficar? Fica assim, ó, 2, que multiplica x menos a primeira raiz, que é menos meio, então vai ficar mais meio, que multiplica x menos a segunda raiz, que é menos 1, então x mais 1 igual a 0. Vamos melhorar aqui, fazer uma distributiva? Vai ficar assim, 2 vezes x dá 2x, e 2 vezes meio, 1, né? X mais 1 igual a 0. Pronto. Essa aqui é a forma fatorada dessa equação do segundo grau. E mais, observe que o primeiro membro aqui, olha, o primeiro membro dessa equação é exatamente a fatoração do numerador. Então você volta para o limite, Onde tiver 2x ao quadrado mais 3x mais 1, você vai colocar isso aqui, tá? Então, limite.
quando x tende a menos 1, de quem? De 2x mais 1, que multiplica x mais 1. Pronto, já é o numerador da fração. Muito bem, muito bem. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o denominador. Vou olhar para a equação x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a 0 e calcular suas raízes. Bom, pessoal, para ganhar um tempinho aqui, já vou escrever as raízes aqui. As raízes são menos 1, x1 igual a menos 1 e x2 igual a 3. São as raízes, né? Basta você aplicar a fórmula de Bhaskara que você consegue resolver, achar esses valores sem problema nenhum. E tem mais um detalhe também. Olha só, você consegue resolver uma equação de segundo grau como essa usando soma e produto. Foi o que eu usei para escrever essas soluções aqui agora. Como assim, professor? É o seguinte, ó. Resolver uma equação de segundo grau como essa, com o parâmetro A igual a 1, no fundo, você está procurando dois números, cuja soma desses dois números dá o B com o sinal trocado, ó, o B aqui é menos 2. A soma tem que dar mais 2. E o produto dá exatamente o valor de C, que é menos 3. Olha os dois números aqui, ó. Olha a soma deles, dá 2, que é o B com o sinal trocado. Olha o produto, exatamente o valor de C. Tá? Mas isso com a prática você vai conseguindo fazer isso. Se você não tem segurança, use a fórmula de base. Portanto, a forma fatorada aqui dessa equação vai ficar, ó, olha para cá agora, o A, que é o mesmo, então não precisa colocar, x menos a primeira raiz, que é menos 1, então x mais 1, que multiplica x menos a segunda raiz, que é 3, igual a 0. Pronto, tá aqui, ó. A forma fatorada dessa equação. E mais o primeiro membro dessa equação é a fatoração do denominador aqui, ó. Tá vendo? Então você volta aqui para o limite. Onde tiver x ao quadrado menos 2x menos 3, você coloca x mais 1, que multiplica x menos 3. Aí, maravilha, maravilha. Aí eu tenho certeza que você já observou que esse x mais 1 com esse x mais 1 você pode simplificar. Vai sobrar limite. Quando x tende a menos 1, de quem? De 2x mais 1 sobre 2x mais 1 sobre x menos 3. Agora, observe que é possível eu realizar a operação quando eu substituo o x por menos 1. Aí, nesse caso, você para de escrever a palavra limite e substitui x por menos 1. O resultado da continha é o valor do limite procurado. Aí, que bacana. Para de escrever a palavra limite e substitui x por menos 1. 2 vezes menos 1 mais 1 sobre, aqui, menos 1 menos 3. Quanto é que vai dar isso? Vamos fazer aqui. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2, mais 1 sobre, aqui menos 1, menos 3, menos 4. Menos 2 mais 1 dá menos 1, né? Menos 1 sobre menos 4, e menos 1 sobre menos 4 é 1 quarto. Pronto, 1 quarto é o valor do limite procurado.